Olá, gente. Hoje nós começamos mais uma aula falando um pouco sobre o que foi o movimento renascentista, certo? E vamos lá para algumas características do que foi esse movimento na Europa Ocidental. O Renascimento, para começar, né, foi um movimento comercial, tanto comercial quanto urbano, literário, artístico e científico, e se baseou nos ideais filosóficos do humanismo e acaba marcando a cultura europeia entre os séculos XIV e XVI, trazendo personalidades geniais e revolucionárias em basicamente todas as esferas do conhecimento e também das artes, né, como o próprio Leonardo da Vinci, Dante Alighieri, Michelangelo, Galileu, o próprio Erasmo de Roterdã com uma obra belíssima chamada Elogio da Loucura, né, e o próprio William Shakespeare, Shakespeare que, apesar de ser um autor tão conhecido, a gente direciona tão pouco em relação ao movimento que ele fez parte, que foi o movimento renascentista. Nesse movimento, tanto intelectuais quanto filósofos, artistas, vão expressar o desejo de renascer elementos da chamada cultura greco-romana, de forma muito diferente ao que a gente vai encontrar na cultura medieval, né? Onde as ideias vão ser influenciadas pelo cristianismo, lá na Idade Média, e pelos ensinamentos da igreja. Com isso, vai se criar um embasamento cultural necessário para que a humanidade atingisse, naquele momento, novos patamares de conhecimento. O Renascimento representa também uma nova sociedade, né? Essa sociedade que vai ser urbana, caracterizada pelos novos valores burgueses, a partir das novas concepções de vida e de mundo, numa maneira de tentar romper com o monopólio cultural da igreja que existia até aquele momento. O renascimento comercial também vai ocorrer simultaneamente ao renascimento cultural e o renascimento urbano, consequentemente, né? A Itália, né, que vocês podem ver aí, a Itália que não vai existir ainda enquanto nação unificada, a Itália só vai passar a existir lá no século XIX, também junto com a Alemanha, são as chamadas unificações tardias. A Itália pode ser considerada o berço do Renascimento, né? O que a gente considera como Itália hoje. Aí a Península Itálica dividida em vários territórios, né? E em função principalmente de ter sido o trampolim do renascimento comercial, né? De ter sediado os principais burgos europeus e de ter influenciado também o renascimento urbano. E por isso, consequentemente, ter sido a terra natal dos grandes artistas renascentistas e dos mecenas, basicamente que são os burgueses que investiram no aprimoramento daqueles artistas, daqueles intelectuais naquele momento. A Itália também vai deter grande riqueza arquitetônica, principalmente nas cidades de Roma, de Florença, de Veneza e de Gênova, que vão ser grandes centros eram também grandes centros, né, do antigo Império Romano do Ocidente. E além de tudo, a própria tomada de Constantinopla vai representar também um grande êxodo dos homens cultos bizantinos para a Itália, né? Vários fatores, além disso, além desse contexto, vão contribuir para o aumento da produção cultural nos séculos renascentistas. Entre eles, o próprio humanismo, o apoio dos mecenas, as invasões turcas que vão fragmentar o Império Bizantino e a introdução do papel e da imprensa, né? A gente não pode esquecer da prensa de Gutenberg. E aí, nesse contexto, a gente precisa saber o que é o humanismo, que vai basicamente fundamentar boa parte do ideário renascentista, né? O humanismo, basicamente, vai ser um movimento intelectual italiano, perdão, do final do século XIII, que vai se irradiar para toda a Europa, principalmente após a queda de Constantinopla, se dá lá em 1453, certo? Quando muitos intelectuais, professores, religiosos e artistas bizantinos vão se refugiar na Itália e começar a difundir uma nova visão de mundo, essa visão muito mais antropocêntrica, né? Indo de encontro à visão teocêntrica medieval. Entre as principais ideias humanistas que a gente encontra nessa época estavam a retomada da cultura antiga, através do estudo e da imitação, basicamente dos poetas e filósofos greco-latinos. O apoio dos mecenas, né, também vai ser extremamente importante nesse momento. Quem são os mecenas aí? Os mecenas são indivíduos com poder político, a gente pode considerar com poder econômico também, que possuíam recursos para financiar os estudos e as obras dos artistas desse período. A própria tomada de Constantinopla, só retomando a característica para a gente não esquecer, que vai deslocar vários dos intelectuais desse grande centro comercial e cultural da Idade Média, e a maioria vai se refugiar, de fato, aí na Península Itálica, né? E a própria introdução do papel e da imprensa, que vai facilitar bastante a difusão tanto dos antigos quanto dos novos escritos, né? E aí, como principais características do Renascimento,
nós temos alguns pontos bem específicos para relembrar, certo? O Renascimento vai possuir valores fundamentais dos tempos modernos. Entre esses valores, a gente encontra o humanismo, né? O humanismo é a base do Renascimento, além do que a gente já falou antes, vai ser um movimento intelectual de valorização do ser humano e basicamente vai se preocupar com a busca do conhecimento, contestando os atos da igreja, né? Ele vai colocar o homem, e aí entra a característica antropocêntrica diretamente nesse sentido, vai colocar o homem e não Deus como responsável dos seus próprios atos, né? O individualismo, que vai se fundamentar nas manifestações de fato das individualidades, da capacidade e poder de criação do homem, né? A ideia de que cada um é responsável pela condução da sua própria vida e a possibilidade de fazer opções e de se manifestar também sobre diversos assuntos que vão se acentuar gradualmente e marcar também o próprio individualismo, né? O racionalismo, que vai se desenvolver ainda mais posteriormente durante o movimento iluminista, que se fundamenta na valorização da razão do lugar da fé, na verdade, né? E a convicção de que tudo pode ser explicado pela razão do homem, no caso, pela ciência, né? Pelo desenvolvimento do pensamento científico. O empirismo, que é basicamente a experimentação das teorias, né? É a recusa básica em acreditar em qualquer coisa que não tenha sido comprovada, né? Além dessas características, a gente encontra também o naturalismo, que é o estudo e a compreensão da natureza para a explicação dos fenômenos naturais, que casa muito bem com o fenômeno empirista, né? O hedonismo, que é o culto ao prazer, o corpo nesse momento passa a ser visto não como pecado, mas como uma coisa natural, na verdade, né? Uma coisa que algo, na verdade, que o indivíduo pode fazer uso sem sentir maior culpa, né? E o universalismo, né? Diferente daquela questão da universalidade medieval, em que o pensamento cristão ele se torna comum, né? Mas o universalismo aí no contexto que foi uma das principais características desse movimento renascentista, que considera que o homem deve desenvolver basicamente todas as áreas do saber, né? A gente fala muito dos intelectuais universais, né? Dos quais o mais conhecido, de fato, dessa época é o próprio Leonardo da Vinci. Ele é o principal modelo de homem universal. Ele que vai ser matemático, físico, pintor, escultor, anatomista, enfim, né? No decorrer do século XVI, basicamente, a cultura renascentista vai se expandir para outros países da Europa Ocidental. A navegação pelo Atlântico, né, vai reforçar o capitalismo das primeiras metrópoles que se direcionam à colonização americana, né, não diretamente para a colonização americana. A gente sabe que a expansão marítimo-comercial portuguesa se destina primeiramente ao Oriente, posteriormente se chega à América, mas quando a gente fala aí de Portugal, da Espanha, da Holanda, né, da Inglaterra e da França posteriormente, a gente fala do fortalecimento do capitalismo comercial, né, dessa primeira fase de desenvolvimento mercantilista nessas nações. Nesses países atlânticos, vai se desenvolver uma burguesia e uma mentalidade renascentista, né, uma burguesia, na verdade, também de mentalidade renascentista, né? Esse movimento de difusão do Renascimento vai coincidir também com a decadência do Renascimento italiano, que vai ser muito motivado pela crise econômica das cidades que controlavam basicamente as rotas comerciais para o Oriente, como Gênova e Veneza, é, e pela perda consequente, né, do monopólio sobre o comércio de especiarias que era muito importante na época. Um outro fator fundamental para a crise do Renascimento italiano foi a reforma religiosa, principalmente a contra-reforma, né? Toda a polêmica que vai se desenvolver pelo embate religioso vai fazer com que a religião volte a ocupar o principal espaço da vida humana, né? Além disso, a própria Igreja Católica desenvolveu um grande movimento de repressão, apoiado na Inquisição, que acaba atingindo todo indivíduo que de alguma forma se opusesse à Igreja. Como o movimento protestante não existiu na Itália, pelo menos não de forma ampla, como a gente encontra em outras nações, como na Inglaterra, como na França, como na própria Holanda, né? Então, consequentemente, nós temos a repressão recaindo sobre os intelectuais e artistas do Renascimento que não necessariamente possuíam uma representação religiosa de suas obras ou de seu pensamento. Com várias ideias renovadoras, o movimento renascentista vai acabar contribuindo de modo muito marcante
para a afirmação dos valores da burguesia. Ao mesmo tempo, também, em que vai difundir os ideais humanistas, a gente não pode esquecer isso, né? E propor também o uso de métodos racionais e de investigação científica mesmo. Pensamento esse que está começando a se desenvolver naquela época, né? Vai incentivar o desenvolvimento do pensamento científico como um todo. Esses ideais vão acabar sendo retomados, como falamos antes, né? E aprofundados no século XVIII pelo Iluminismo. A mudança na mentalidade europeia também vai se direcionar à esfera religiosa, né? Vários setores da sociedade estão se tornando aí, nesse momento, cada vez mais críticos em relação à Igreja Católica. Na verdade, a própria burguesia em ascensão vai necessitar de uma moral cristã, ao invés de condenar, no caso, que começasse a estimular o acúmulo de capital, né? A igreja vai condenar a cobrança de juros, por exemplo, como sendo a usura, né? Uma prática que na época vai ser considerada bastante pecaminosa, né? Tal insatisfação vai acabar resultando na reforma protestante, ou nas reformas protestantes, né? Que vão consistir no movimento de contestação à autoridade e ao poder da Igreja de Roma, e vai acabar levando à divisão da cristandade ocidental, tanto entre católicos e protestantes. O pensamento renascentista, que vai influenciar bastante a reforma protestante, e vai acabar enfraquecendo a liderança cultural da Igreja, né, como uma consequência, na medida em que os próprios humanistas vão contestar a finalidade dos sacerdotes como intermediário, né, intermediários entre o homem e Deus, e os próprios dogmas da Igreja. Esse apoio vai acabar custando muito caro, pois a perseguição aos intelectuais renascentistas vai ser bastante notória. Entre as causas da reforma, nós encontramos três, né? Três causas específicas, né? A gente encontra as causas religiosas, as causas políticas e as causas econômicas também. Entre as causas religiosas, a gente pode citar a falta de preparo e vida desregrada de parte do clero, a venda de cargos eclesiásticos e também de relíquias sagradas, além das indulgências, e o grande cisma, né, que vai ocorrer aí em 1378 aproximadamente, onde a igreja vai passar a ser governada por até 3 papas, né? Ela vai se unificar novamente em 1417. A causa política, nós podemos considerar o fortalecimento das monarquias nacionais, não aceitando mais o universalismo da igreja. E entre as causas econômicas, nós podemos citar tanto o poder econômico da igreja, né, que era uma grande detentora de terras, o desejo dos governantes de não pagar mais tributos ao Papa, e além dos conflitos entre os ideais capitalistas e o pensamento da igreja, né, a questão da condenação, tanto da usura quanto dos juros. Mas antes da gente entrar na reforma luterana, na reforma calvinista e na anglicana, é interessante que a gente fale um pouco sobre outros indivíduos que vão surgir antes dos reformadores mais conhecidos, né? É claro que Martinho Lutero foi o principal nome associado à reforma protestante no século XVI. Entretanto, partes consideráveis de suas ideias reformadoras vão acabar vindo da inspiração de outros indivíduos que haviam criticado a Igreja Católica décadas antes, na verdade, do padre alemão, né? Na Inglaterra, no final do século XIV, um padre teólogo chamado John Wycliffe vai apresentar uma série de críticas às doutrinas católicas que iriam acabar inspirando Martinho Lutero mais de um século depois. Dentre essas ideias, essas críticas, estava a afirmação de que a salvação eterna era conseguida através da fé em Deus, bem como posicionamento contrário à venda de indulgências, né, que é o perdão concedido pela Igreja aos pecadores, praticadas pelo clero católico. Seguindo esses posicionamentos, Wycliffe vai acabar se colocando também contra a doutrina católica de que a realização de boas obras, como as doações à Igreja, seria também uma forma de conseguir a salvação eterna. Essas posturas vão acabar influenciando diretamente Martinho Lutero e na elaboração das suas 95 teses, que vão ser fixadas na Catedral de Wittenberg. John Huss também vai ser uma importante fonte de inspiração para Lutero, certo? Huss defendia, como Wycliffe, antes dele, Lutero, posteriormente, a autoridade das Sagradas Escrituras, como a própria Bíblia, né, sobre a tradição da Igreja Católica e sobre a palavra do Papa, que era tida como a palavra de Deus. Esse posicionamento acaba afrontando o poder religioso do Papa e abre caminho para que todos os fiéis pudessem ler e interpretar a Bíblia. As consequências
no plano terreno foram a ampliação da alfabetização para um número maior de pessoas, porque se a gente considerar que anteriormente a isso, apenas os padres liam a Bíblia e expressavam oralmente sua interpretação dos textos sagrados aos fiéis. Além deles dois, a gente ainda conta com a presença de Giordano Bruno. Basicamente, Giordano Bruno defendia, na verdade, que a verdade deveria prevalecer sobre qualquer desejo, crença ou ideologia. Assim, ele se dedica a apontar erros teológicos e buscar a ampliação das noções de Deus, de ciência e do universo. Giordano Bruno não só concordou com Copérnico ao reafirmar que a Terra girava em torno do Sol, o que por si só já poderia lhe valer prisão e morte, como ainda concluiu uma visionária noção de pluralismo cósmico, digamos assim, né? Pela qual ele aponta que, mais do que pontos de luz, as estrelas eram também como sóis distantes, com seu próprio conjunto de planetas orbitando ao seu redor. Mas o mais fascinante de tudo é que o próprio Giordano Bruno ele passava longe de ser cientista, né? Ele acaba, infelizmente, sendo preso e condenado em Veneza, depois de peregrinar por toda a Europa, totalmente comprometida com a sua liberdade intelectual. Seu julgamento em Roma dura 8 anos, aproximadamente, e a acusação de heresia se desdobrava em outros diversos crimes, como sustentar opiniões contrárias à fé católica, à virgindade de Maria, a reivindicação da existência de uma pluralidade de mundos e suas eternidades, e outras características, outras ideias mais. Quando preso, Giordano Bruno acabou se recusando a negar suas próprias convicções, e por isso, aproximadamente no dia 17 de fevereiro de 1600, ele acaba sendo queimado na fogueira. Antes de morrer, porém, Bruno teria afirmado para seus algozes que talvez sintam maior temor ao pronunciar essa sentença do que eu ao ouvi-la. Após esses indivíduos, de fato, nós vamos encontrar os reformadores mais conhecidos, né? Na Reforma Luterana, acaba sendo proposta pelo monge alemão Lutero, Martinho Lutero, quando elaborou suas 95 teses e as afixou na porta da igreja do Castelo de Wittenberg, em 1517. A maioria das suas teses era contra as indulgências, principalmente as indulgências visando a construção da Basílica de São Pedro. O pensamento principal de Lutero era a salvação somente pela fé e não pelas práticas religiosas, né, como a venda de indulgências e a inutilidade também dos mediadores. Ele também vai defender a retirada, digamos assim, daqueles indivíduos que servissem como mediadores entre o indivíduo e Deus. A falta da unidade alemã vai acabar favorecendo a difusão das ideias luteranas, que vão incluir a substituição do latim pelo idioma nacional nos cultos religiosos, a preservação de apenas 2 sacramentos da Igreja Católica, que serão, nesse caso, o batismo e a Eucaristia, e a livre interpretação da Bíblia. Ele vai ser também contra o celibato, ele vai rejeitar a hierarquia religiosa da Igreja de Roma e proibir também o culto a santos e relíquias sagradas. Em 1546, aproximadamente, a discordância de alguns príncipes católicos germânicos, né, alemães, né, assim como a Itália, a Alemanha vai surgir de fato como um país lá no século XIX apenas. Esse contexto aí a gente está falando do Sacro Império Romano Germânico, mas a nível de entendimento mais amplo a gente pode falar da Alemanha, né, que é um território muito semelhante. Essa discordância entre os príncipes católicos alemães vai levar a uma guerra civil entre católicos e protestantes. Só vai terminar lá em 1555, aproximadamente, com um acordo que vai instaurar uma maior liberdade religiosa no território. Esse acordo vai ficar conhecido como a Paz de Augsburgo. Sobre o calvinismo, a reforma calvinista vai ser proposta aí por volta de 1536 pelo francês João Calvino, um monge católico influenciado pelo humanismo renascentista, vai ser também governante de Genebra. Ele vai instaurar uma espécie de oligarquia religiosa, digamos assim. Vai submeter a população a um governo que vai mesclar tanto a política quanto a religião e um sistema moral bastante severo, proibindo jogos e danças, por exemplo. O pensamento principal, apresentado por Calvino, é um pouco diferente do de Lutero, né, que apresentava a salvação pela fé. Ele defendia a ideia de que o ser humano estava predestinado por Deus para a salvação ou condenação. O destino das pessoas, para Calvino, seria imutável, a teoria da predestinação divina, né? Vai pregar o estímulo ao trabalho e a legitimidade do lucro e do acúmulo de capital. As suas ideias rapidamente vão ser assimiladas pela burguesia, obviamente.
e que a riqueza material, ele dizia também que a riqueza material era um sinal de graça divina sobre o indivíduo. O calvinismo vai acabar se propagando muito rápido, atingindo aí a França, a Holanda, a Inglaterra e também a Escócia. Em relação à reforma anglicana, que vai ser articulada pelo rei da Inglaterra, Henrique VIII, né, ela vai ter características um pouco diferentes das anteriores. A reforma anglicana não teve motivações prioritariamente éticas ou doutrinárias, né, a gente pode considerar dessa forma, mas sim muitas questões políticas, econômicas, principalmente religiosas e pessoais também. A reforma na Inglaterra ocorre pela aversão inglesa a qualquer tipo de subordinação a Roma. Porém, a causa principal foi basicamente a negativa do Papa em anular o casamento do rei com a princesa Catarina de Aragão. O anglicanismo se consolida no reinado de Elizabeth I, né, filha de Henrique VIII e Ana Bolena, e vai renovar o direito da soberania real sobre a igreja, além de fixar os fundamentos da doutrina e do culto anglicano. A Contra-Reforma, também chamada de Reforma Católica, vai ser a tentativa da Igreja Católica em revigorar e restaurar a fé católica, bastante abalada aí pelas reformas protestantes. Para tentar barrar o avanço do protestantismo após a Reforma Protestante, o Papa Paulo III convoca um concílio para a cidade italiana de Trento. O Concílio de Trento acaba sendo realizado aí entre os anos de 1545 e 1563. Vários assuntos vão ser discutidos, como a elaboração do catecismo, a manutenção do celibato, a manutenção do culto às imagens e santos e acabar com os desvios morais e administrativos de parte do clero. As principais medidas que vão ser adotadas pela Contra-Reforma vão ser o retorno da Inquisição, que tinha como objetivo vigiar, perseguir, prender e até mesmo punir aqueles que não estavam seguindo a doutrina católica. Vai ocorrer a criação do índice de livros proibidos, né, o chamado Index Librorium Prohibitorum, que basicamente vai ser uma relação de livros contrários aos dogmas e ideias defendidas pela Igreja Católica. Os livros apreendidos eram queimados e a criação da Companhia de Jesus também vai ocorrer nessa época, né, fundada por um monge espanhol chamado Inácio de Loyola em 1534. Essa Companhia de Jesus tinha como principal estratégia investir na criação das escolas religiosas e na catequização dos não cristãos, né? Dentre as várias medidas que vão ser tomadas no concílio, nós podemos destacar o fortalecimento da autoridade do Papa e o surgimento de novas ordens religiosas, né? Como a própria Companhia de Jesus. O concílio vai decidir também criar regras para o próprio clero, né? Os padres que deveriam estudar em seminários, estudando o catolicismo a fundo, coisa que não acontecia anteriormente, e acaba sendo estabelecido também um limite mínimo de idade para ordenação. Após a Contra-Reforma, o papado e a Companhia de Jesus haviam se fortalecido, né? Os próprios jesuítas se organizam em modos quase militares e fortaleceram a posição da igreja dentro de países europeus que permaneciam católicos, além do que a gente sabe da própria presença desses indivíduos também em algumas colônias americanas, né? Principalmente na América Portuguesa e na América Espanhola. A gente não fala deles na América Inglesa, já que a América Inglesa vive a realidade da reforma anglicana, né? Eles vão criar escolas onde eram educados os filhos das famílias nobres, isso na Europa. Vão ser confessores e educadores de várias famílias reais, vão fundar colégios e missões para difundir a doutrina católica, não só na Europa, mas também nas Américas e na Ásia também.